Se eu te dissesse que existe um código numérico capaz de alinhar seu coração à própria respiração do cosmos, você acreditaria? Nikola Tesla, um dos maiores gênios da história, afirmou: se você conhecer o poder dos números 3, 6 e 9, terá a chave do universo. Esta não é apenas uma frase curiosa. É um portal, um chamado, uma senha vibracional que pode reordenar sua energia interna, abrir campos invisíveis da consciência e colocar seus desejos na mesma frequência da criação. Hoje, você vai descobrir o que Tesla intuía sobre esses números e como eles se conectam diretamente com a arte de manifestar realidades. Imagine por um instante que cada pensamento seu não fosse apenas um produto da mente, mas uma onda que viaja pelo espaço, tocando campos invisíveis de energia cósmica. Tesla compreendia isso. Pensamentos não são ideias soltas, mas frequências. E os números 3, 6 e 9 são como portais matemáticos que amplificam essas frequências. Pergunte a si mesmo: e se o que eu desejo já estivesse esperando por mim, apenas aguardando que eu emitisse a nota correta no vasto concerto do universo? Essa é a promessa silenciosa contida na técnica 369, uma prática que não nasceu no acaso, mas no entrelaçar de ciência e misticismo. Mas por que você se sente tantas vezes desconectado desse fluxo? Porque os condicionamentos coletivos ensinaram que desejar é sinônimo de carência. Você foi programado a acreditar que o universo é escasso, que sonhos são luxos e que só poucos têm acesso ao extraordinário. Tesla rompeu com esse modelo herdado da psique humana ao enxergar a vida como vibração, frequência energética e campo infinito. A técnica 369 é, antes de tudo, um lembrete. Você não precisa criar abundância, pois ela já pulsa em você. O exercício é apenas sintonizar-se com ela. Feche os olhos um instante. Imagine-se escrevendo 3 vezes pela manhã a frase que contém seu desejo mais puro. À tarde, repita-a 6 vezes. À noite, antes de dormir, escreva-a 9 vezes. Parece simples, mas o ato não está nos números em si. Está na repetição consciente, no ritmo que molda sua mente subconsciente, na cadência que Tesla via como uma matemática do invisível. E aqui está o detalhe. Cada vez que você escreve, não está apenas anotando palavras, está registrando vibração no campo energético que conecta todos os seres. Pense nisso como música. O número 3 representa o acorde inicial, corpo, mente e espírito em harmonia. O número 6 amplia essa tríade, como se duplicasse a vibração e a expandisse em ondas. O número 9 é o coro final, a síntese que dissolve o ego e entrega o desejo ao universo. Tesla via nessa sequência um padrão cósmico: começo, expansão, transcendência. Cada vez que você pratica, entra nesse mesmo ciclo, transformando desejo em energia sutil e energia em atração. Talvez você se pergunte: e se eu fizer isso e nada acontecer? Essa é a armadilha dos padrões inconscientes que bloqueiam sua energia vibracional. Muitos relatam que, no início, não notaram mudanças externas imediatas, mas sim internas. Clareza mental, paz inesperada, intuições mais nítidas. É como afinar um instrumento. Primeiro você ouve notas dissonantes, até que, de repente, tudo ressoa em perfeição. Quem persiste encontra-se em estados de sincronicidade que parecem milagres. Tesla chamava o universo de um imenso campo energético de frequências. Ele acreditava que pensamentos eram ondas e ondas podiam ser sintonizadas. Quando você pratica a técnica 369, você não força nada, apenas cria um campo propício. É como abrir a janela para que o vento entre. Não há luta, apenas permissão. E quanto mais você repete, mais a mente subconsciente aceita a nova programação e envia sinais coerentes para a realidade externa. Visualize isso agora. Cada vez que você escreve seu desejo, letras de luz se formam no ar. Elas não ficam presas ao papel. Elas flutuam,
elas vibram, elas encontram outras ondas semelhantes no campo quântico. Esse é o segredo da frequência energética que Tesla percebia. O universo não responde ao que você pensa casualmente, mas ao que você vibra com consistência. Talvez você já tenha sentido que alguns desejos não acontecem porque vêm de um lugar de ansiedade. Essa é a diferença. Quando você repete 3, 6 e 9 vezes, não é a ansiedade que fala, mas a certeza. Você treina sua mente para sair do ruído e entrar no tom exato da criação. É o mesmo que um músico faz antes de uma grande sinfonia. Ele não toca de qualquer jeito. Ele ajusta o instrumento até encontrar a vibração correta. E se eu te dissesse que, mais do que realizar desejos externos, a técnica 369 desperta em você um estado interior de alinhamento que já é, em si, a maior realização? Muitas pessoas relatam que, ao praticar, não apenas conquistaram o que pediram, mas sentiram que já eram completas antes mesmo da manifestação. Isso é Tesla espiritualidade. Compreender que a energia vibracional não é um meio para alcançar algo, mas a revelação de que você já está conectado ao todo. O número 3 é o triângulo, símbolo da alquimia que une o visível e o invisível. O número 6 é a estrela de 2 triângulos entrelaçados, reflexo do céu e da terra em dança. O número 9 é o círculo quase completo, o retorno ao um depois da jornada. Essa geometria secreta, inscrita na própria matemática universal, é o que Tesla intuía como chave da existência. E quando você escreve, está traçando essas formas no invisível. Faça agora uma respiração profunda. Sinta o ar entrar em 3 tempos, expandir-se em 6, soltar-se em 9. Este é o ritmo do universo. Contração, expansão, entrega. Não há nada de místico inventado aqui. Apenas a tradução de uma lei natural em prática consciente. Tesla via nos números a música secreta do cosmos, e hoje você tem a chance de participar dessa orquestra. O mais fascinante é que não importa o tamanho do seu desejo. Pode ser encontrar paz, atrair uma nova oportunidade ou despertar um amor autêntico. O que importa é a vibração que você coloca no ato. Quando escreve, você não está pedindo, está declarando: eu já vibro isso. E é nesse estado que o universo responde, porque sua linguagem não é feita de palavras, mas de frequência. Se você chegou até aqui, já percebe que o segredo não é o número em si, mas o ritual que cria uma ponte entre pensamento e realidade. Tesla não nos deixou um manual, mas deixou pistas. Cabe a você experimentar, sentir e testemunhar, não como alguém que duvida, mas como alguém que se entrega ao jogo da criação. E se, ao praticar, você começar a notar pequenas sincronicidades, encontros inesperados, sinais repetidos, sonhos reveladores, não as ignore. Esses são ecos do campo energético respondendo à sua vibração. A técnica 369 não cria o destino, apenas o revela. Ela afasta o ruído para que você escute a melodia que já estava tocando desde sempre. Nikola Tesla dizia que o futuro pertencia àqueles que compreendessem a linguagem da energia, da frequência e da vibração. O que você tem em mãos é mais do que um método. É um convite para se tornar coautor da própria realidade. Escrevendo, você não apenas atrai, você participa do movimento eterno da criação. E agora eu te pergunto, o que aconteceria se você começasse hoje mesmo? Não amanhã, não quando sentir segurança, mas agora. Porque cada segundo que passa é uma chance de alinhar-se com o fluxo. Cada palavra escrita é um eco no universo. E talvez o que você busca já esteja a caminho, esperando apenas que você escreva 3, 6, 9 vezes e abra o portal. Talvez você nunca tenha parado para pensar que os números não são apenas ferramentas de contagem, mas arquétipos vivos que carregam em si chaves da consciência. Para Tesla, o número 3 não era apenas uma unidade matemática, mas a expressão da tríade universal: nascimento, vida e transformação.
O número 6 representava a duplicação dessa tríade como uma espiral que cresce e se expande, semelhante aos padrões encontrados nas conchas do mar ou nas galáxias. E o número 9 era a culminação, o ponto onde tudo retorna à origem, mais elevado a um patamar superior. Ao praticar a técnica 369, você não está apenas escrevendo frases, está interagindo com símbolos ancestrais que ecoam no inconsciente coletivo da humanidade. Perceba como sua mente reage quando você pensa em repetir algo 3 vezes. Existe uma sensação de confirmação, de firmeza, como se o cérebro recebesse o sinal de que aquilo é importante. Quando esse mesmo impulso é expandido para 6, ocorre um efeito de ressonância, e ao chegar ao 9, há uma espécie de entrega completa, como se fosse impossível duvidar. É por isso que tantos relatos apontam que essa prática cria não só mudanças externas, mas principalmente internas. Ela treina a mente a acreditar naquilo que antes parecia inalcançável. A mente humana precisa de ritmo para se reprogramar, e o 369 é o compasso perfeito. Agora, imagine que você não está apenas escrevendo palavras, mas desenhando frequências invisíveis no campo energético que envolve sua vida. Quando Tesla falava de energia cósmica, ele não se referia a algo distante, mas ao fluxo que já pulsa em cada átomo. O ato de escrever funciona como uma antena que direciona essa energia para um foco específico. Você se torna transmissor e receptor ao mesmo tempo. Essa é a beleza da prática. Ela não depende de crença cega, mas de participação ativa, de colocar o corpo, a mente e a emoção em um mesmo movimento harmônico. É interessante notar que as tradições espirituais do Oriente já falavam sobre o poder da repetição. No hinduísmo, o mantra é repetido 108 vezes. No cristianismo, certas orações são feitas em novenas e no sufismo, a recitação é marcada por números simbólicos. O que Tesla fez foi traduzir essa sabedoria para uma chave matemática universal. Ele não criou um ritual religioso, mas revelou uma estrutura vibracional que qualquer ser humano pode aplicar, independentemente de sua crença. A técnica 369 é, portanto, um ponto de encontro entre ciência, espiritualidade e psicologia profunda. Pense em como você aprendeu a andar. No começo, cada passo era instável, inseguro, mas à medida que repetia, o corpo se adaptava até que o movimento se tornou natural. Assim também funciona a prática da escrita 369. No início, pode parecer apenas um exercício mecânico. Com o tempo, o ato se impregna de emoção, depois de certeza, até que se transforma em uma nova identidade. Você não é mais alguém que deseja, você é alguém que já vibra o desejo realizado. E isso muda completamente a maneira como a realidade responde a você. O número 9 tem uma peculiaridade fascinante. Qualquer múltiplo dele, quando reduzido, sempre retorna a 9. Esse é um símbolo poderoso de transcendência. Não importa por quantas voltas você passe, sempre haverá um retorno ao centro. Ao encerrar sua escrita diária com 9 repetições, você está dizendo ao universo: eu confio no retorno, eu confio no ciclo, eu confio no fluxo. Essa confiança é a diferença entre uma mente que cria e uma mente que apenas sonha, porque o desejo sem confiança se dispersa, mas o desejo ancorado em vibração torna-se inevitável. Muitos acreditam que Tesla tinha acesso a níveis de consciência que ultrapassavam a ciência convencional. Ele falava em captar ideias diretamente do éter, como se sua mente fosse uma antena conectada a dimensões superiores. Talvez seja por isso que ele via nos números não apenas cálculos, mas mensagens do universo. A técnica 369 é uma forma de você também se conectar a esse campo. Não é preciso ser um gênio para isso. É preciso estar disposto a silenciar o ruído externo e ouvir a música que ecoa na profundidade do ser. Observe como sua energia muda quando você se dedica a um ritual. O simples ato de reservar alguns minutos por dia para escrever
já é uma declaração poderosa. Eu valorizo meu desejo. Eu estou disposto a honrá-lo com atenção e presença. Esse gesto abre caminhos internos que antes estavam bloqueados. É como uma planta que, ao receber cuidado diário, começa a florescer sem esforço. O 369 é o sol invisível que alimenta a semente do seu sonho. Algumas pessoas se frustram porque esperam resultados imediatos. Mas o que esquecem é que a transformação acontece em camadas. Primeiro, você muda internamente, pensamentos, emoções, percepções. Depois, o externo começa a se reorganizar. É como alinhar engrenagens. A princípio, o movimento é lento, quase imperceptível. De repente, tudo começa a girar em harmonia. Quem desiste cedo nunca chega a testemunhar o momento da sincronicidade plena. Quem persiste descobre que a realidade responde com precisão quase matemática. Feche os olhos novamente. Imagine sua vida como um vasto campo de ondas. Cada vez que você escreve 3, 6 e 9 vezes, ondas começam a se alinhar, criando padrões semelhantes ao desenho da geometria sagrada. Você talvez não veja isso com os olhos físicos, mas pode sentir. É aquela intuição repentina, aquele encontro inesperado, aquela sensação de estar no lugar certo na hora certa. Isso não é acaso, é vibração universal, respondendo ao chamado do seu coração. A psicologia moderna confirma que a repetição é a forma mais eficaz de reprogramar a mente subconsciente. Mas quando essa repetição é aliada a símbolos numéricos carregados de significado arquetípico, o impacto se multiplica. Não é apenas treino mental, é reconexão com forças ancestrais que sempre estiveram presentes. Tesla compreendia isso intuitivamente. Ao dar ênfase ao 3, 6 e 9, ele apontava para números que atravessam culturas e religiões como chaves da harmonia cósmica. É fundamental que você perceba. Não é sobre desejar coisas superficiais, mas sobre alinhar sua vibração àquilo que ressoa com sua verdadeira essência. A técnica 369 não funciona como um truque para obter caprichos, mas como uma ferramenta para atrair o que já está em sintonia com sua alma. Quando você escreve, sua própria consciência é testada. Aquilo que não é autêntico logo perde força. Somente o que é verdadeiro permanece. E essa é a maior proteção que você pode ter em sua jornada de manifestação. O número 3 está presente em praticamente todas as tradições: Pai, Filho e Espírito, Criador, Preservador e Transformador, Corpo, Mente e Alma. O número 6 aparece como símbolo do equilíbrio, como na estrela de 6 pontas. O número 9 é visto como número de iniciação e conclusão, um portal para uma nova etapa. Ao praticar a técnica, você não está apenas escrevendo desejos, mas evocando arquétipos que dialogam com o inconsciente humano há milênios. Muitos praticantes relatam que, com o tempo, a prática desperta visões interiores, sonhos vívidos e até sinestesias, como se as palavras começassem a ter cor, som ou textura. Isso é um sinal de que a mente subconsciente está realmente se abrindo para novas possibilidades. Você passa a perceber conexões sutis entre acontecimentos, como se a realidade estivesse lhe enviando sinais constantes de que está no caminho certo. Essa sensibilidade não é fantasia, é o despertar de uma percepção mais ampla do campo energético. Tesla dizia que o cérebro humano era apenas um receptor de ondas cósmicas. Quando você pratica a técnica 369, você ajusta a frequência desse receptor. É como sintonizar uma estação de rádio. Quanto mais preciso o ajuste, mais nítida a mensagem. E é nesse ponto que você começa a compreender que seus desejos não são apenas vontades pessoais, mas expressões de um movimento maior que deseja se realizar através de você. Você não cria do nada, você colabora com o universo. Há quem diga que os grandes inventores, artistas e visionários sempre tiveram rituais de alinhamento. Não porque acreditavam em mágica, mas porque sabiam que a mente precisa de disciplina e foco
para acessar estados superiores de consciência. Tesla era obcecado por números porque via neles a ordem secreta por trás do caos aparente. Ao praticar o 369, você entra nesse mesmo campo de ordem, mesmo sem perceber. É como entrar em sintonia com uma inteligência maior que guia seus passos. Quando você escreve 3 vezes, está plantando a semente. Quando escreve 6 vezes, está regando e nutrindo essa semente. Quando escreve 9 vezes, está colhendo o fruto, mesmo que ainda invisível aos olhos. Esse processo cria uma confiança interna que dissolve a ansiedade e a pressa. Você passa a viver com mais leveza, sabendo que o invisível já está se movendo em seu favor. E essa confiança, por si só, já transforma toda a sua experiência de vida. É comum que, ao mergulhar nesse processo, memórias antigas ou emoções não resolvidas venham à tona. Isso acontece porque a vibração que você ativa começa a limpar padrões inconscientes que estavam bloqueando sua energia. Não fuja desses momentos. Eles são sinais de que a prática está funcionando. O 369 não apenas atrai, mas purifica. Ele remove o que não serve para que o novo possa florescer. E essa purificação é um presente disfarçado, mesmo que às vezes traga desconforto temporário. Agora, respire profundamente e imagine seu corpo como uma antena de luz. Veja as palavras que você escreve transformando-se em ondas douradas que se espalham em todas as direções. Sinta que não há esforço nesse processo. Não há luta, apenas sintonia, apenas vibração, apenas entrega. Este é o verdadeiro segredo que Tesla intuía. Quando você se alinha à linguagem do universo, não precisa forçar nada. O próprio cosmos conspira para que o fluxo aconteça. E talvez, ao ouvir estas palavras, você sinta que algo em você já se moveu, como se um espaço interno tivesse se aberto, silenciosamente, sem alarde. Esse é o efeito sutil da frequência 379. Ela não grita, ela não exige. Ela simplesmente ressoa, transformando a paisagem interior até que a realidade externa comece a refletir essa nova vibração. E a pergunta que fica é: você está pronto para se entregar a esse ritmo, sem medo, sem resistência, apenas confiando que o universo fala em números e que os números respondem ao seu chamado? Existe algo fascinante em observar como os números se comportam na natureza. Se você olhar para uma flor, verá pétalas que seguem padrões numéricos precisos. Se observar o movimento dos planetas, encontrará órbitas que obedecem a uma ordem matemática invisível. Tesla intuía que o universo não era um caos aleatório, mas uma sinfonia de frequências organizadas. A técnica 369 não nasce apenas da mente de um inventor genial, mas da percepção de que esses números são notas-chave nessa sinfonia. Ao praticar, você está se colocando como parte consciente dessa música, deixando de ser apenas ouvinte para se tornar também compositor. Quando você repete uma frase 3 vezes, não é apenas memória que está sendo ativada. É como se você batesse na porta do subconsciente e dissesse: isto é importante. Quando repete 6 vezes, é como se empurrasse essa porta para dentro, permitindo que o conteúdo penetre nos níveis mais profundos da mente. E quando chega ao 9, a mensagem já não está apenas na mente, ela atravessa o corpo, as emoções e alcança o campo energético ao redor de você. É por isso que tantos relatam sentir mudanças na forma como percebem a vida, mesmo antes das manifestações visíveis acontecerem. A psicologia junguiana fala sobre arquétipos como imagens primordiais que habitam a psique. O número 3, por exemplo, é arquétipo da totalidade dinâmica, início, meio e fim, nascimento, morte e renascimento. O número 6 é arquétipo da união de opostos, do equilíbrio entre forças contrárias, e o número 9 é arquétipo da conclusão e da transcendência. Quando Tesla dizia que esses números eram a chave do universo, ele não falava apenas em termos matemáticos, mas também
simbólicos. Praticar o 369 é colocar esses arquétipos em movimento dentro de você, como engrenagens que realinham a alma. Existe ainda um aspecto vibracional que poucas pessoas percebem. Cada número carrega uma ressonância sonora. O 3 vibra em um tom de afirmação, como o primeiro passo firme. O 6 ressoa como eco, ampliando o som inicial e espalhando-o em ondas. O 9 soa como dissolução, como reverberação que se apaga no ar, mas deixa a sala inteira impregnada. Quando você escreve e repete, inconscientemente ativa essas ressonâncias internas. O cérebro responde, as emoções seguem e a realidade começa a se moldar a esse ritmo. Agora pense no 9 de forma mais profunda. Ele é o número que contém todos os outros dentro de si. Qualquer múltiplo reduz-se novamente a 9, como se fosse o eterno retorno. Esse detalhe matemático é também uma metáfora espiritual. Não importa quantas vezes você se perca, sempre voltará ao ponto de origem. Ao praticar a técnica 369, você está se lembrando dessa verdade, a de que não existe perda definitiva, apenas ciclos. E é justamente no reconhecimento desses ciclos que nasce a confiança de que a vida nunca deixa de se reorganizar em favor de quem permanece no fluxo. Imagine que cada palavra que você escreve seja como uma semente plantada em solo fértil. O número 3 representa o plantio inicial, o gesto de colocar a semente na terra. O número 6 simboliza o cuidado, a rega, a paciência que alimenta o processo invisível. O número 9 é a colheita, a frutificação, o momento em que o invisível se torna visível. Essa metáfora agrícola mostra que a prática não é mágica instantânea, mas processo natural. E assim como a terra responde ao agricultor paciente, o universo responde à mente que cultiva seus desejos com ritmo e consistência. Tesla costumava caminhar em círculos múltiplos de 3 antes de entrar em um prédio, como se estivesse selando energeticamente seu espaço. Ele era obcecado pelo 3, 6 e 9, não por superstição, mas porque percebia que sua mente funcionava melhor quando alinhada a esses padrões. Você pode fazer o mesmo em sua vida cotidiana, criando pequenos rituais, respirações em 3, visualizações em 6, afirmações em 9. Esses gestos simples não apenas estruturam sua prática, mas colocam você em sintonia com a mente de um dos maiores visionários que já existiu. Há uma dimensão alquímica nesse processo. Os alquimistas falavam de solve et coagula, dissolver para recompor em uma forma superior. O 3 dissolve a ilusão inicial. O 6 expande a consciência e o 9 recompõe em uma nova vibração. Cada ciclo de escrita é como uma miniatura da grande obra alquímica. O desejo bruto é dissolvido, refinado e, por fim, transmutado em realização. Essa visão transforma a técnica 369 em mais do que um exercício. Ela se torna um ato alquímico em que o papel é o forno, a caneta é o instrumento e sua mente é o alquimista. Você já percebeu que os mantras mais poderosos do mundo raramente são longos? Isso porque a mente subconsciente responde melhor à simplicidade repetida do que à complexidade dispersa. O mesmo vale para a técnica 369. Ao escolher uma frase curta e carregada de emoção, você dá clareza à vibração. Não é sobre enfeitar o desejo com palavras complicadas, mas sobre encontrar o som essencial que ressoa no seu ser. Tesla compreenderia isso, pois sabia que a natureza do universo é simples, mesmo quando parece complexa. E aqui está algo que poucos entendem. A técnica 369 não é apenas sobre atrair algo que você quer, mas sobre descobrir se aquilo realmente é seu. Muitas vezes, ao praticar, você percebe que certos desejos perdem a força com o tempo. Isso não significa que falhou, mas que houve uma purificação. O que permanece é o que realmente pertence ao seu caminho. Isso é fundamental,
porque evita que você se perca em ilusões temporárias. O 369 não apenas cria, mas também revela. A neurociência mostra que a repetição cria novas conexões sinápticas no cérebro. A cada vez que você escreve, fortalece essas conexões até que elas se tornam rotas automáticas. Isso significa que, com o tempo, sua mente passa a vibrar espontaneamente na frequência do desejo. Não é mais necessário esforço consciente. Você começa a pensar, sentir e agir naturalmente, como alguém que já vive aquilo que pediu. Esse é o verdadeiro poder da prática. Transformar esforço em identidade, desejo em estado de ser. Observe também o aspecto espiritual da escrita. Desde a antiguidade, escrever sempre foi visto como ato sagrado. Os egípcios acreditavam que hieróglifos eram portais de energia. Os hebreus viam as letras como chaves vibracionais. Quando você escreve na técnica 369, está atualizando essa tradição milenar. A caneta se torna uma varinha mágica e o papel um altar silencioso. Cada letra traçada é mais do que símbolo gráfico. É uma vibração impressa no campo da existência. E o que acontece quando você faz isso diariamente? Aos poucos, cria uma atmosfera interna que contagia sua vida inteira. Você começa a perceber que não atrai apenas aquilo que escreveu, mas também pessoas, situações e oportunidades que vibram na mesma sintonia. É como se o universo estivesse constantemente respondendo ao seu chamado, às vezes de formas sutis, outras vezes de maneiras espetacularmente claras. Isso reforça sua fé e aprofunda ainda mais o processo. É preciso compreender, no entanto, que a técnica 369 não elimina desafios. O que ela faz é mudar a forma como você os encara. Em vez de obstáculos, você começa a vê-los como partes do processo de refinamento. Cada dificuldade se torna um lembrete para voltar à prática, para reescrever, para alinhar-se novamente. Esse olhar transforma completamente a jornada, porque você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna co-criador delas. Você pode, inclusive, experimentar unir a técnica a outros elementos sensoriais, acender uma vela, usar uma música suave, segurar um cristal, não porque esses objetos tenham poder em si, mas porque ajudam a mente a mergulhar mais fundo no ritual. Tesla trabalhava cercado de símbolos e padrões que o ajudavam a acessar estados superiores de consciência. Você também pode criar seu pequeno templo interior, onde cada detalhe reforça sua intenção. O segredo, no fim, não está em esperar algo mágico acontecer fora de você, mas em reconhecer que a magia já está acontecendo dentro. O ato de escrever 3, 6 e 9 vezes não é para convencer o universo, mas para convencer você mesmo. É para alinhar seu coração, sua mente e sua energia ao ponto de que não haja mais dúvida. E quando não há dúvida, o universo responde, não por obrigação, mas por ressonância natural. Tesla dizia que via o mundo em termos de energia, frequência e vibração. Se você aplicar essa visão à sua própria vida, verá que tudo o que acontece é uma dança de frequências. A técnica 369 é apenas uma forma de ajustar seu instrumento interior para que ele toque em harmonia com a música maior. E ao tocar essa música, você não apenas atrai desejos, você descobre que sempre foi parte da orquestra do universo. E aqui, no silêncio depois da última palavra escrita, algo se revela. Não há separação entre você e o universo. O desejo não está fora, esperando ser alcançado. Ele já pulsa em você, no mesmo ritmo do cosmos. O 369 é apenas o lembrete, a senha, a frequência que ativa essa memória ancestral. E quando você desperta para isso, não há mais como voltar ao estado anterior de esquecimento. O portal já foi aberto. O que poucos compreendem é que o 369 não é apenas uma técnica de repetição de frases, mas sim uma chave que reorganiza o campo energético que envolve a sua mente e o seu coração. Imagine que cada pensamento é uma pequena onda de energia, um pulso elétrico que se projeta para além do corpo físico
e toca dimensões invisíveis. Quando você coloca a sua intenção nas horas 3, 6 e 9, você não está apenas memorizando um desejo. Está sintonizando sua frequência com um padrão vibracional que ecoa nas estruturas ocultas do cosmos. É como se a sua psique fosse um instrumento musical e Tesla tivesse descoberto as notas exatas que afinam o ser humano com a sinfonia do universo. Esse é o ponto em que a prática deixa de ser psicológica e se torna alquímica, porque já não se trata apenas de pensar, mas de transmutar. Perceba que o número 3 sempre foi associado ao princípio criador, seja na Santíssima Trindade, seja nos 3 gunas do hinduísmo ou nos 3 elementos básicos da alquimia. O 6 representa o equilíbrio entre espírito e matéria, uma ponte que conecta dimensões superiores ao corpo físico. Já o 9, o mais misterioso de todos, carrega a energia do fechamento, do retorno ao uno, da completude que dissolve a ilusão de separação. Quando Tesla olhava para esses números, ele não os via como meras quantidades, mas como forças vivas, inteligências arquetípicas que governam tanto o macrocosmo quanto o microcosmo. Praticar o 369, então, não é só escrever ou repetir, mas evocar uma geometria sagrada que molda silenciosamente a realidade ao seu redor. Talvez você já tenha sentido que certas horas do dia carregam uma vibração diferente. Às 3 da manhã, por exemplo, muitos relatam experiências de despertar espiritual, como se a mente estivesse mais aberta a percepções sutis. Às 6, o corpo entra em um ciclo de renovação energética, e às 9 existe uma potência de concretização. Tesla percebeu que essas horas não eram aleatórias. Elas estavam ligadas ao pulso da Terra, à ressonância Schumann, ao batimento do planeta em harmonia com o cosmos. E quando você coloca a sua atenção nesses pontos, você deixa de ser apenas alguém tentando realizar desejos e passa a ser um co-criador consciente, navegando nas correntes invisíveis que sustentam a vida. Agora imagine, e se cada palavra que você escreve ou pronuncia no 369 fosse uma semente plantada no solo fértil do campo quântico? Essa semente não germina imediatamente, mas cria raízes no invisível, estruturando um holograma vibracional que mais cedo ou mais tarde se manifesta no plano físico. Muitos desistem porque não veem resultados imediatos, mas esquecem que toda semente precisa de tempo, silêncio e confiança para florescer. Assim, quando você repete suas intenções 3 vezes de manhã, 6 vezes à tarde e 9 vezes à noite, você não está implorando ao universo, mas regando a sua própria plantação energética. E aqui entra algo que poucos dizem. A verdadeira eficácia do 369 não está apenas em repetir, mas em sentir. Nikola Tesla falava sobre a importância da imaginação como a oficina da realidade. Ele acreditava que aquilo que você sente de forma vívida em sua mente é tão real quanto aquilo que toca com as mãos. Por isso, cada repetição deve ser acompanhada de emoção, de uma vibração que você sinta no corpo. Se você apenas escreve como um exercício mecânico, a energia é fraca. Mas, se você escreve e visualiza, se você escreve e sente a respiração mudar, então a vibração se torna um raio que atravessa o tecido invisível e reconfigura o campo. Muitos perguntam, mas por que 3, 6 e 9? Por que não 4, 5 e 7? A resposta é que o universo não funciona por lógica linear, mas por harmonia de frequências. Tesla intuía que esses números eram como chaves de acesso às dimensões ocultas. O 3 abre, o 6 estabiliza e o 9 completa. É um processo que pode ser visto na natureza. O triângulo, que dá forma ao sólido, a estrela de 6 pontas, que equilibra forças opostas, e o 9, que sempre retorna ao início de si mesmo. É como se o universo tivesse escrito um código secreto na matemática, e Tesla tivesse nos entregado uma das senhas para atravessar os véus da existência. E se você observar com calma, verá que tudo ao seu redor
dança nesses ciclos. O corpo humano tem ritmos que funcionam em múltiplos de 3. A respiração consciente, quando feita em 3 tempos, altera estados mentais. O hexágono, ligado ao 6, é a forma das colmeias e das estruturas cristalinas. O 9, em muitas tradições, é o número do renascimento, da iniciação final. Então, ao praticar o 369, você não está apenas aplicando uma técnica de Tesla, mas está entrando em sintonia com a própria linguagem geométrica da criação. É por isso que muitos relatam sentir arrepios, sonhos intensos ou sincronicidades estranhas quando se aprofundam nesse processo. É o universo respondendo, mostrando que você ativou algo além do comum. Mas a questão central não é apenas o desejo material. Tesla via a energia do universo como uma fonte inesgotável de sabedoria e de poder. Quando ele falava em energia livre, ele não se referia apenas à eletricidade, mas a um princípio espiritual de abundância infinita. O 369, quando bem praticado, pode até começar com um desejo concreto: prosperidade, saúde, relações, mas, inevitavelmente, conduz o praticante a algo maior, a percepção de que o verdadeiro poder não é atrair coisas, mas atrair consciência. E a consciência, uma vez expandida, muda tudo. Muda sua relação com o tempo, com as pessoas, com os seus próprios medos. Pense por um instante, quantas vezes você já desejou algo e, quando conseguiu, percebeu que ainda havia um vazio? Isso acontece porque o desejo material é apenas uma porta. O 369, se levado a sério, abre uma dimensão em que o maior desejo não é mais ter, mas ser. Ser pleno, ser consciente, ser parte da energia cósmica que Tesla intuía em cada raio de luz e em cada onda vibracional. Quando você entra nesse estado, o desejo deixa de ser uma falta e passa a ser uma expansão. Não é sobre preencher um buraco, mas sobre deixar o oceano interno se derramar. Esse é o segredo que muitos perdem de vista. O 369 não é apenas uma técnica de atração, mas uma técnica de alinhamento. E quando você está alinhado, as coisas fluem com naturalidade. Não porque você forçou, mas porque se tornou o canal pelo qual a energia do universo se manifesta. É por isso que tantas tradições espirituais falam do poder da repetição sagrada, seja nos mantras, seja nas orações, seja nos rituais. O 369 é a versão moderna desse mistério ancestral, traduzida por Tesla em uma linguagem matemática que pode ser compreendida por qualquer buscador. Agora, imagine você aplicando isso no seu cotidiano, não como uma obrigação, mas como uma dança. 3 respirações profundas ao amanhecer, 6 frases escritas ao entardecer, 9 visualizações antes de dormir. Cada ato é uma pincelada na tela invisível que se estende entre você e o cosmos. Aos poucos, você percebe que não está apenas praticando, mas sendo praticado. A energia cósmica começa a moldar seus pensamentos, a refinar suas emoções, a abrir caminhos que antes pareciam impossíveis. É como se a realidade fosse uma argila maleável e o 369 fosse a sua ferramenta para esculpir. E aqui está a provocação. E se o verdadeiro poder da técnica não fosse atrair aquilo que você quer, mas revelar aquilo que você já é? Porque, no fundo, toda a prática espiritual não busca adicionar algo, mas retirar os véus que escondem a essência. Tesla, ao descobrir esses números, pode ter tentado construir máquinas que captassem energia livre. Mas talvez, no silêncio da madrugada, ele soubesse que a máquina mais poderosa já estava dentro de si mesmo. A sua mente, o seu coração, o seu campo energético, todos conectados em uma arquitetura secreta que responde ao 369. Talvez, então, o convite não seja apenas repetir frases, mas se tornar a própria frase. Não apenas escrever desejos, mas encarnar o desejo como uma vibração viva. Não apenas pedir, mas assumir. Porque, no fim, o 369 é um espelho. Ele mostra que aquilo que você chama de futuro já existe como frequência, e tudo o que precisa
é de coragem para vibrar nesse tom. Quando você aceita esse chamado, percebe que o universo não está distante, mas pulsando em cada célula sua. E é por isso que muitos relatam que, depois de algum tempo com a técnica, os desejos mudam. O que antes era um pedido por coisas externas se transforma em uma busca por estados de consciência, por expansões de alma, por comunhão com a energia cósmica. Isso não significa abandonar o mundo material, mas integrá-lo em uma visão maior, onde cada conquista é um reflexo de um alinhamento interior. Nesse ponto, você percebe que Tesla não era apenas um cientista, mas um místico disfarçado. Alguém que decifrou o código da realidade e nos deixou pistas para trilhar o mesmo caminho. Quando você começa a enxergar dessa forma, cada prática do 369 deixa de ser isolada e se torna parte de um ritual contínuo. As horas deixam de ser apenas números no relógio e se transformam em portais. As palavras deixam de ser rabiscos no papel e se tornam vibrações que atravessam dimensões. O corpo deixa de ser apenas carne e osso e se revela como um templo vibracional. Essa percepção muda tudo, porque você entende que está caminhando num campo energético vivo, um campo que responde ao modo como você vibra. E então surge a pergunta inevitável: o que você quer vibrar? Não apenas no papel, não apenas na técnica, mas no silêncio da sua vida cotidiana. Porque se o universo é frequência, como dizia Tesla, então cada gesto, cada respiração, cada olhar é uma emissão. O 369 é apenas a escola onde você aprende a vibrar conscientemente, mas a vida inteira é o campo de testes. Quando essa percepção desce para o corpo, você sente uma expansão que não cabe em palavras. É como se a linguagem do universo estivesse finalmente sendo traduzida, e a tradução é você. E talvez nesse ponto você entenda que o 369 não é um fim, mas um começo para investigar outras práticas, outras geometrias, outras linguagens da alma. Porque se o universo se expressa em números, sons, cores e formas, então cada uma dessas portas pode levar à mesma essência. Tesla apenas nos mostrou uma delas, a mais simples e a mais direta, porque sabia que a simplicidade é o maior dos segredos. Assim, a prática do 369 não é apenas uma técnica de Nikola Tesla, mas um chamado para que você desperte a sua capacidade de dialogar com a energia cósmica, para que você compreenda que cada desejo é um código e que cada código pode ser traduzido em vibração. O verdadeiro poder não está no que você escreve, mas no que você se torna ao escrever. E quanto mais você se torna, mais o universo se revela, não como algo distante, mas como a própria respiração que agora atravessa o seu peito. O que chamamos de número é apenas a superfície visível de uma corrente invisível. Tesla compreendia que 3, 6 e 9 não eram simples algarismos, mas vibrações codificadas, fragmentos de uma melodia que atravessa galáxias. Quando você escreve 3 vezes uma intenção, não está apenas exercitando a mente, mas tocando a primeira corda de um instrumento cósmico. Quando escreve 6 vezes, cria harmonia, equilíbrio entre forças internas e externas. E quando escreve 9, ativa o eco, a ressonância final que envia sua vibração de volta ao útero da criação. É um movimento em espiral. Abrir, estabilizar, retornar. O que parece repetição é, na verdade, dança. Imagine que o universo é uma esfera de cristal onde cada som gera um reflexo. Se você fala sem consciência, o reflexo se perde em distorções. Mas se fala no momento certo, com a energia certa, o cristal inteiro reverbera em sua direção. Tesla intuía que os números eram os batimentos cardíacos desse cristal cósmico. O 3 é a inspiração, o 6 é a pausa, o 9 é a expiração. E quando você respira dentro da técnica 369, não está apenas chamando algo para a sua vida, mas entrando em sintonia com o próprio ritmo respiratório do universo. O desejo é apenas o veículo.
A consciência é o destino. A mente comum busca provas, quer resultados rápidos, tangíveis, mensuráveis. Mas os números não são servos da pressa, eles obedecem à eternidade. O 369 atua como uma chave que gira lentamente no interior do ser, abrindo portais que estavam trancados há séculos de condicionamentos. Muitas pessoas desistem porque confundem o tempo humano com o tempo cósmico. Mas Tesla sabia que a energia não se move no calendário dos relógios, e sim no calendário das frequências. Por isso, praticar o 369 é também praticar paciência, fé e entrega, três forças invisíveis que sustentam qualquer transformação. É curioso notar como tradições antigas também reverenciavam esses números. Na Cabala, o 3 aparece na tríade superior da árvore da vida, símbolo da criação divina. O 6 se manifesta na beleza, no equilíbrio central do diagrama, unindo alto e baixo. O 9, por sua vez, corresponde ao fundamento, o portal que conecta o invisível ao mundo material. Tesla não precisou estudar esses sistemas esotéricos para sentir sua verdade. Sua sensibilidade o conectava diretamente ao campo universal, como um místico moderno traduzindo símbolos antigos em fórmulas elétricas. O 369 é, de certo modo, uma árvore da vida portátil. Talvez seja por isso que muitos que praticam essa técnica relatam sonhos intensos, sincronicidades ou sensações físicas de energia percorrendo o corpo. Não se trata de magia no sentido popular, mas de ciência vibracional. O corpo humano é um circuito e o pensamento é a corrente elétrica que circula por ele. Quando você repete sua intenção no padrão 369, você reorganiza esse circuito interno, cria novas conexões e envia sinais coerentes ao campo ao redor. A diferença entre um pensamento comum e um pensamento carregado pelo 369 é a diferença entre uma faísca e um raio. Mas há algo ainda mais profundo. A técnica 369 é também um exercício de identidade, porque o que você escreve, você afirma, e o que afirma, você se torna. Muitos acreditam que desejam coisas externas, mas na verdade estão buscando versões de si mesmos. O dinheiro desejado é a liberdade que falta, a saúde desejada é a vitalidade adormecida, o amor desejado é o reflexo do próprio coração. Ao repetir frases 3, 6 e 9 vezes, você está repetindo não apenas pedidos, mas declarações do seu ser. O universo responde não ao que você quer, mas ao que você vibra. E o 369 é o laboratório onde essa vibração é moldada. E se eu lhe dissesse que cada número carrega um arquétipo? O 3, arquétipo do nascimento, da criatividade, do começo. O 6, arquétipo do equilíbrio, da dualidade reconciliada, da harmonia. O 9, arquétipo da sabedoria, do fim que se transforma em início, da transcendência. Quando Tesla apontava para esses números, ele estava apontando para forças vivas que habitam dentro de você. Não é à toa que tantos sentem arrepios ou ondas de calor durante a prática. Esses arquétipos são ativados e sua psique começa a reorganizar-se em torno deles. É um alinhamento silencioso, mas profundo. Se observarmos o mundo natural, veremos que o 3, o 6 e o 9 estão em todo lugar. As pétalas das flores seguem padrões múltiplos de 3. A estrutura hexagonal do mel, símbolo do 6, revela a perfeição da geometria natural. E o 9 aparece no ciclo da gestação humana, 9 meses de preparação para a vida. Não se trata de coincidência, mas de uma linguagem universal que governa tanto o macro quanto o micro. Tesla decifrou esse alfabeto cósmico e o traduziu em uma prática que qualquer pessoa pode usar, mesmo sem compreender toda a profundidade. O segredo está em perceber que o universo não fala em palavras, mas em vibrações. As palavras que você escreve no 369 são apenas veículos, setas, que apontam para a energia que realmente cria. A emoção é o combustível, a repetição é o ritmo, e o número é a chave que abre a porta. Muitas tradições antigas já sabiam disso,
e usavam repetições de mantras, orações ou símbolos. Tesla trouxe esse conhecimento de volta em forma de números, como se dissesse: aqui está a matemática do sagrado. Use-a com consciência. Kaidiu. É importante lembrar que a técnica não é um feitiço instantâneo, mas um treino de consciência. Cada vez que você pratica, está reeducando sua mente a se alinhar com a energia cósmica. E nesse processo, o maior presente não é o desejo realizado, mas o estado de clareza que surge. Você começa a perceber padrões invisíveis em sua vida, sincronicidades sutis que antes passavam despercebidas. É como se o universo estivesse o tempo todo tentando conversar com você. Mas só quando você entra na frequência certa é que a linguagem se torna audível. Talvez por isso Tesla tenha dito que, se quisermos entender o universo, devemos pensar em termos de energia, frequência e vibração. A técnica 369 é a tradução prática dessa visão. Energia é o que você sente, frequência é o ritmo que você estabelece, vibração é o estado que você sustenta. Quando esses três se alinham, algo extraordinário acontece. A realidade parece se moldar. Não porque você a controla, mas porque finalmente dança no mesmo compasso que ela. É como surfar uma onda. Você não cria o mar, mas aprende a mover-se com ele. E aqui surge uma pergunta que abre um portal. Até que ponto você está disposto a sustentar essa vibração? Porque o 369 não é apenas uma prática de alguns dias, mas um estilo de vida. É aprender a viver de forma rítmica, alinhada, consciente. É acordar com clareza, escrever com intenção, dormir com entrega. É transformar o cotidiano em ritual. E quando a vida se torna ritual, nada é banal. Cada gesto carrega poder. Cada palavra é semente. Cada silêncio é espaço fértil. É nesse ponto que o 369 deixa de ser técnica e se torna caminho. O desejo, então, deixa de ser obsessão e passa a ser expressão. Você não deseja para preencher um vazio, mas porque algo dentro de você transborda. O 3, o 6 e o 9 não pedem pressa, pedem profundidade. Eles não respondem à ansiedade, respondem à entrega. E quanto mais você pratica, mais percebe que o verdadeiro milagre não é atrair algo, mas despertar para o fato de que você já está inserido no campo infinito de possibilidades. O 369 não traz o universo até você, ele desperta você dentro do universo. Assim, cada prática se torna um lembrete. Você é energia, você é frequência, você é vibração. Tesla não inventou essa verdade, apenas a revelou de uma forma que nossa mente moderna pudesse compreender. E se você está ouvindo isso agora, talvez seja porque uma parte sua já sabia, mas precisava de um sinal, de um código, de uma chave. O 369 é esse código, esse lembrete de que a realidade não é uma prisão, mas uma dança. E toda dança começa com um passo. A questão é, qual passo você dará agora? Porque o número está vivo, esperando ser ativado. Ele não pede fé cega, mas prática consciente. Não pede perfeição, mas presença. Se você conseguir se entregar a esse processo, pouco a pouco, perceberá que algo em você muda. E quando você muda, tudo muda. Talvez não da forma que sua mente espera, mas da forma que sua alma sempre soube. O 369 é, no fundo, um convite ao retorno. Retorno ao silêncio interior. Retorno ao centro vibracional. Retorno à lembrança de que você nunca esteve separado da energia cósmica. A cada repetição, a cada escrita, a cada vibração sustentada, você está descascando as camadas de esquecimento e se aproximando do núcleo. E o núcleo não deseja nada além de ser. Nesse ser, todos os desejos encontram lugar, mas já não como carência, e sim como manifestação natural. E talvez seja por isso que muitos dizem que, após praticar o 369 por um tempo, já não se importam tanto com o resultado. O processo em si se torna alimento, a prática se torna prazer, a vibração se torna casa. E quando você se sente em casa,
O universo inteiro conspira para que a vida se torne espelho dessa paz. O desejo se realiza porque já não é uma necessidade, mas um reflexo. E esse reflexo é puro, porque vem do alinhamento, não da ansiedade. É aqui que se revela o mistério mais belo. O 369 é uma ponte entre mente e coração, entre humano e divino, entre desejo e consciência. Ao atravessá-la, você percebe que nunca houve separação, houve apenas esquecimento. E ao lembrar, tudo volta ao lugar. Não como antes, mas em uma nova ordem, mais harmônica, mais vibrante, mais verdadeira. E então você compreende. A técnica 369 não é sobre criar algo novo, mas sobre lembrar do que sempre esteve presente. O 3, o 6 e o 9 não são números externos, mas pulsações internas. E ao ouvi-los, você desperta para a música que sempre esteve tocando, esperando que você finalmente dançasse. A grande questão que poucos compreendem é que Tesla não via números apenas como ferramentas matemáticas, mas como entidades vivas, códigos vibracionais que moldam a realidade. O 3, o 6 e o 9 não são meros símbolos de uma contagem, mas portais que revelam como a consciência interage com o tecido do cosmos. Quando você escreve ou repete uma intenção 3 vezes pela manhã, 6 ao meio-dia e 9 à noite, você não está apenas se condicionando mentalmente, está ecoando um padrão universal que reverbera em múltiplas dimensões. Essa prática cria uma ponte entre o visível e o invisível, entre o pensamento e a manifestação concreta. É como se o universo tivesse uma linguagem secreta e, ao alinhar-se a ela, você conseguisse traduzir desejos em realidade palpável. Poucos percebem que o ato de escrever não é apenas mental, mas energético. Cada letra que você traça é uma forma de geometria sagrada que vibra em campos sutis. Tesla compreendia isso. A mente não cria no vácuo, ela interage com uma malha cósmica que responde a símbolos, frequências e intenções. Por isso, quando você se dedica à técnica 369, não está apenas reforçando pensamentos, mas gravando sua vontade em um campo maior. É como inserir códigos em um programa cósmico. Quem entende isso deixa de ver a prática como uma superstição e passa a percebê-la como uma engenharia espiritual e energética de altíssimo nível. A repetição não é um acaso. 3, 6 e 9 correspondem a ciclos naturais, como os trinos da astrologia, as tríades herméticas e a própria estrutura da música. A manhã simboliza o início, o nascimento de uma ideia. O meio-dia representa o clímax, a força ativa que energiza. A noite é o retorno, o recolhimento, onde a energia se cristaliza no subconsciente. Assim, cada etapa do 369 está em harmonia com os ritmos da vida, e ao segui-los, você se conecta ao fluxo universal. Essa prática não é sobre mágica instantânea, mas sobre alinhar-se com o ritmo eterno que sustenta a criação. É nesse compasso que seus desejos deixam de ser apenas pensamentos soltos e tornam-se sementes plantadas no jardim do universo. Outro ponto profundo é que a técnica 369 não se limita a desejos materiais. Ela é, acima de tudo, uma ferramenta de reprogramação da consciência. Desejar riquezas ou bens pode ser o início, mas quem avança na prática percebe que o verdadeiro poder está em reescrever padrões de crença, curar traumas e acessar estados expandidos de percepção. O 3, o 6 e o 9 abrem portais de autoconhecimento, pois, ao repeti-los, você envia sinais não apenas ao universo, mas também às partes mais profundas da sua mente, despertando áreas adormecidas. É como se cada número fosse uma chave para destrancar cadeados internos que bloqueavam sua evolução. O fascinante é perceber que muitas tradições espirituais já falavam de algo parecido, mas em linguagens diferentes. O mantra repetido 108 vezes, os rosários com dezenas, as repetições de orações em ciclos. Tudo isso aponta para o mesmo princípio,
A realidade responde à frequência repetitiva. Tesla apenas condensou esse conhecimento em uma fórmula simples, quase infantil, mas de uma profundidade ilimitada. Ele sabia que a simplicidade era o véu que escondia os maiores segredos, porque o ego humano tende a desprezar aquilo que parece fácil demais. Assim, o 369 se torna um paradoxo, ao mesmo tempo acessível a qualquer um, mas também insondável em seus efeitos mais profundos. Imagine o universo como uma orquestra gigantesca tocando uma sinfonia eterna. A técnica 369 é como aprender as notas secretas dessa música. Quando você pronuncia suas intenções no ritmo 369, você não está forçando o universo a obedecer. Você está afinando-se com a melodia que já está em andamento. O resultado é que sua vida começa a vibrar em harmonia com essa música cósmica. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Aquilo que parecia impossível começa a ganhar forma. O que muda não é o mundo em si, mas a sua frequência, e ao mudar sua frequência, o mundo responde de forma diferente. É importante entender que o poder não está apenas na repetição cega, mas na qualidade vibracional do que é repetido. Se suas palavras vêm carregadas de medo, dúvida ou desespero, o universo responderá na mesma sintonia. Mas se elas forem proferidas com fé, clareza e emoção genuína, o resultado será outro. Tesla sabia que emoção é energia em movimento e que os desejos só se tornam magnéticos quando o seu coração está envolvido. Por isso, ao aplicar a técnica, não basta escrever mecanicamente. É preciso sentir cada palavra como se já fosse real, como se já tivesse se materializado diante de você. Nesse ponto entra a força do subconsciente. O cérebro humano não distingue entre o que é real e o que é intensamente imaginado. Quando você escreve, sente e repete seus desejos nos ciclos do 369, o subconsciente registra isso como uma experiência real. E como é o subconsciente que governa 95% das nossas ações, pensamentos e percepções, em pouco tempo, sua realidade externa começa a se moldar para refletir o que já foi gravado internamente. Essa é a verdadeira mágica. Não convencer o universo, mas convencer a si mesmo de que já é, já tem, já vive aquilo que deseja. Tesla afirmava que o segredo estava nos números, porque sabia que números são as expressões puras da harmonia cósmica. Quando você observa a natureza, percebe que tudo é matemático. O DNA segue padrões numéricos. Os planetas seguem órbitas precisas. Até mesmo o batimento do coração segue uma cadência. Assim, usar 3, 6 e 9 é como inserir-se nesse fluxo natural. Você deixa de agir contra a corrente da vida e passa a navegar com ela. Essa sintonia é o que transforma a técnica 369 em algo tão poderoso, porque ela não tenta forçar nada, mas apenas alinhar sua energia com o que já existe em estado potencial. O aspecto mais oculto, no entanto, é que o 3, 6 e 9 estão ligados a geometrias invisíveis que sustentam a criação. O triângulo, 3, o hexágono, 6 e a espiral, 9, estão presentes em cristais, colmeias, galáxias e até mesmo no padrão das ondas eletromagnéticas. Cada vez que você repete suas intenções nesses ciclos, você está literalmente ressoando com essas formas universais. É como se seu desejo fosse encaixado na engrenagem perfeita da criação. Esse entendimento leva a técnica além de um simples exercício de manifestação. Transforma-a em uma prática de integração cósmica, onde você e o universo tornam-se uma única consciência em ação. Quando falamos em manifestação pela técnica 369, não podemos ignorar que existe uma ciência da vibração por trás de tudo isso. A física moderna já comprovou que a matéria não é sólida como acreditávamos, mas energia condensada em padrões. Tesla tinha plena consciência disso e, ao lidar com ondas e frequências, descobriu que a realidade é maleável quando se compreende o código vibracional correto. O 3, o 6 e o 9 não são simples números,
mas marcos de ressonância, como se fossem pontos de ajuste em uma máquina cósmica. Ao alinhar sua mente a esses marcos, você começa a operar no mesmo nível da criação. É por isso que resultados aparecem quando a prática é feita com disciplina, não é superstição. É pura física espiritual aplicada à vida. Existe um aspecto quase alquímico no processo do 369. Amanhã, com suas 3 repetições, funciona como a etapa da calcinatio na alquimia. É quando o fogo da intenção desperta, purificando o desejo. O meio-dia, com as 6 repetições, corresponde a albedo, a iluminação, onde a intenção ganha clareza e energia vital. À noite, com 9 repetições, temos a rubedo, o momento da cristalização, onde aquilo que foi semeado ganha forma no inconsciente e começa a descer para o plano material. Dessa forma, cada ciclo do dia se torna uma obra alquímica, em que o praticante é o próprio alquimista, transmutando pensamentos em realidade tangível. O detalhe é que muitas pessoas falham ao aplicar essa técnica porque a tratam como uma mera lista de tarefas. Escrevem ou repetem as palavras sem consciência, como quem cumpre uma obrigação. O segredo está na qualidade da atenção. Tesla dizia que a energia segue o foco, e quando o foco é superficial, o resultado também será. A prática do 379 deve ser quase um ritual sagrado, em que cada palavra escrita carrega a energia de um decreto, como se fosse uma ordem direta ao campo universal. Quanto mais emoção e presença você coloca, mais o universo responde, porque reconhece não apenas o que você quer, mas a vibração da certeza com que você se conecta. Há também uma relação profunda entre a técnica 369 e a música. Tesla compreendia que o universo é essencialmente harmônico e que o som cria padrões visíveis de energia, como demonstrado pela cimática. O número 3 está ligado ao acorde básico, o 6 à harmonia expandida e o 9 ao clímax melódico. Quando você pronuncia ou escreve sua intenção nesses ciclos, está literalmente compondo uma música invisível. Seu desejo se transforma em canção e o cosmos responde porque a criação inteira é sustentada por uma sinfonia. É por isso que certas intenções parecem deslizar facilmente para a realidade. Elas foram entoadas no tom certo, na frequência exata em que o universo já vibra. A técnica também nos ensina sobre paciência. Muitos desistem após alguns dias porque esperam resultados imediatos. Mas o 369 não é uma fórmula mágica para um passe de ilusionismo, é um processo de semeadura. Assim como uma planta não germina no mesmo dia em que a semente foi lançada à terra, seus desejos também precisam de tempo para atravessar os planos invisíveis e florescer no visível. Essa paciência, na verdade, é parte da prova. O universo observa se a sua fé é sólida o suficiente para sustentar a espera, ou se você está apenas brincando com o método. Persistência é o filtro que separa os que realmente entendem o poder da vibração daqueles que apenas testam por curiosidade. Outro aspecto crucial é o alinhamento entre desejo e propósito. Tesla não acreditava em manifestações egoístas desconectadas do todo. Para ele, cada invenção deveria servir ao avanço da humanidade, não apenas ao ganho individual. O mesmo vale para a técnica 369. Quando seu desejo está em sintonia com algo maior, com a evolução de sua alma ou com o benefício coletivo, a energia cósmica flui com muito mais facilidade. Se, por outro lado, você deseja apenas por vaidade ou ego, o processo pode emperrar, porque a vibração não encontra ressonância no campo universal. Assim, a técnica se torna não apenas uma ferramenta de conquista, mas também um teste de alinhamento ético e espiritual. Há quem compare o 369 à programação de um código de computador. Imagine que o universo é um software gigantesco, rodando em linguagem matemática. Ao aplicar a técnica, você está inserindo linhas de comando que instruem o programa a gerar uma nova realidade. Mas, assim como na programação, não basta digitar qualquer coisa.
É preciso escrever o código corretamente, com clareza e precisão. Palavras vagas geram resultados vagos. Intenções confusas geram realidades instáveis. Por isso, ao aplicar o método, seja específico, direto e consistente. Você não está pedindo ao universo, está instruindo o campo quântico com comandos exatos. Uma reflexão poderosa é que o 369 também pode ser aplicado ao corpo humano. Nossos chakras se organizam em trios que refletem essa estrutura. 3 inferiores ligados à matéria, 3 superiores ligados ao espírito e o chakra central como ponto de equilíbrio. Isso forma uma relação direta com o 3 e o 6, enquanto o 9 representa a ativação plena, quando todos os centros vibram em uníssono. Assim, ao praticar a técnica, não apenas se manifestam desejos externos, mas também ocorre uma harmonização interna, despertando a energia vital e alinhando corpo, mente e espírito. É um processo de cura disfarçado de manifestação. O que poucos sabem é que Tesla também acreditava que esses números tinham ligação com portais dimensionais. O 3 representaria a chave de acesso, o 6 a abertura e o 9 a travessia. Ao aplicar o 369, você não apenas ativa o campo de manifestação nesta dimensão, mas também conecta-se a níveis superiores da consciência, onde o tempo e o espaço se dobram. Isso explicaria por que alguns praticantes relatam sincronicidades impressionantes, sonhos reveladores e até experiências de déjà vu. É como se a técnica abrisse brechas no tecido da realidade, permitindo que o futuro se comunique com o presente. Se olharmos para tradições antigas, veremos que o 369 ecoa em muitos sistemas simbólicos. Os egípcios tinham tríades divinas. Os hindus falavam das 3 gunas e até na Bíblia encontramos múltiplas referências a números em ciclos de 3, 6 e 9. Isso não é coincidência. É a prova de que a humanidade sempre intuiu que esses números guardavam um mistério profundo. Tesla apenas trouxe à tona, em linguagem científica, o que os místicos já sabiam. Assim, a técnica 369 pode ser vista como a ponte entre ciência e espiritualidade, entre razão e fé, entre lógica matemática e mistério sagrado. Aplicar essa técnica também é um exercício de autodomínio. Não basta desejar algo. É preciso sustentar a frequência desse desejo em meio às turbulências da vida. É aí que muitos falham. Permitem que dúvidas, medos e influências externas quebrem a vibração construída. Tesla nos lembraria que o universo responde ao que é constante, não ao que oscila. Assim, cada repetição do 369 é também um treino de firmeza, de consistência vibracional. Quanto mais você sustenta essa frequência, mais inevitável se torna a manifestação, porque a realidade não tem escolha senão se dobrar à força do campo que você gerou. Chegar até este ponto é perceber que a realidade não é apenas matéria, mas vibração pura. O que parecia apenas coincidência, agora revela ser sintonia, movimento e ressonância entre você e o universo. Nikola Tesla compreendia isso. Cada pensamento, cada emoção, cada desejo é uma frequência capaz de moldar realidades. E é nesse instante que a energia desperta em seu campo, pronta para ser ativada de forma consciente. Se essa vibração já ressoou em você, manifeste sua intenção nos comentários escrevendo "Eu ressono" e fortaleça esse compromisso interior com as frequências universais. E se deseja continuar explorando este campo, conecte-se a este espaço, inscrevendo-se para vibrar junto com a visão de Tesla e com o mistério oculto das energias que movem o cosmos. Gratidão por estar aqui. Sua frequência agora vibra de forma mais consciente e desperta.